Realização do homem integral, cosmoterapia. Todos os grandes mestres da humanidade, sobretudo o Cristo, são unânimes em afirmar que o homem realiza a prosperidade da sua vida externa quando espiritualiza a sua vida interna. As conhecidas palavras do Nazareno, aspas, não andeis solícitos pelo que haveis de comer e de vestir. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Fecha aspas. Estas palavras são extremamente absurdas aos olhos de qualquer homem inexperiente. Parecem expressão de um grande idealismo e, ao mesmo tempo, da ausência total de um realismo prático. E, aparentemente, os profanos têm razão em não aceitar esse idealismo espiritualista, pois não vemos todos os dias que essa focalização unilateral da consciência espiritual não realiza as coisas materiais das quais temos incessante necessidade? Não falemos agora das coisas de imediata e indispensável necessidade para a vida de cada dia. Se eu não sei de onde tirar o feijão e o arroz, pão e a carne, para mim e para minha família, se eu não tenho recursos para pagar meu aluguel, o ônibus de cada dia, os impostos, a luz elétrica, o telefone e outras coisas inseparáveis da vida moderna, e se eu me puser a rezar intensamente, se fizer uma ou mais horas de meditação espiritual, será que estas coisas indispensáveis caem do céu sobre a minha mesa? Todos nós sabemos que estas coisas indispensáveis não aparecem e, se eu persistir em rezar e meditar, morrerei rezando, e todos os meus acabarão na miséria e na mendicidade. Isto é tão certo como 2 vezes 2 são 4. Tão certo como é certo que o sol nasce cada dia no Oriente e se põe no Ocidente. E, no entanto, continuam os grandes mestres da humanidade a afirmar categoricamente que é suficiente procurar as coisas espirituais e que todas essas coisas materiais virão por si mesmas sem serem procuradas. Como explicar esse estranho paradoxo? Será que todos esses mestres, o Cristo à frente, são uns pobres enganados? Ou são uns perversos enganadores? Ou são uma coisa e outra ao mesmo tempo? Vamos devagar, passo a passo, a ver se conseguimos solver esse enigma. Antes de tudo, é necessário que tenhamos absoluta certeza e clareza sobre uma verdade fundamental, que a infinita realidade está sempre presente em todas as coisas finitas, que os finitos só existem como manifestações parciais da realidade infinita total. Os seres vivos existem porque neles está presente a vida. As existências finitas são manifestações parciais da essência infinita. Esta presença do infinito em qualquer finito é um fato objetivo, mas nem em todos os finitos existe a consciência subjetiva desse fato. A natureza infra-humana, embora esteja imersa no mar do infinito, e esse infinito esteja presente em qualquer ser da natureza, o mundo mineral, vegetal e animal não tem consciência dessa presença do infinito nele. Aqui na Terra, somente o homem pode ter consciência deste fato. O homem pode ser consciente dessa presença e pode também ser inconsciente, talvez melhor, semiconsciente.
dessa presença? Quem pode, deve. E quem, podendo e devendo ser consciente, não é consciente, cria em si uma atitude de débito, de culpabilidade. E é isto que acontece no homem ego, que, podendo e devendo ter consciência da presença do infinito nele, não possui essa consciência, não sabe que o infinito está nele, e se ele está no infinito, o homem ego não sabe que, de si mesmo, pelo ego, e ele nada pode fazer, mas quem faz as obras é o Pai, entre parênteses, o eu que está nele, que nele está. Essa inconsciência culpada do homem ego cria nele um estado negativo, antirrealista, anticósmico. O homem ego é um separatista, sentindo-se desligado da grande fonte cósmica, do uno, e só tem consciência do diverso. Destarte, o homem ego faz de si um canal sem fonte. Será que um canal ou um encanamento por si mesmo pode produzir água? Certamente, é impossível tirar água da torneira de um encanamento, suposto que se tenha deixado água nele, com um balde ou um regador, e sai justamente tanta água da torneira quanta foi deitada no encanamento, nenhuma gota a mais. É esse, precisamente, o estado do homem ego. Ele tem de colher aquilo que semeou. Tira das coisas finitas, tanto quanto nelas deitou. Se deixa de deitar água no encanamento, não vai tirar água da torneira. Se deixa de tomar as devidas providências, não vai ter produtos, feijão, arroz, pão, carne ou dinheiro para comprar essas necessidades. É assim que o homem ego se move num eterno círculo vicioso de produzir e colher. E, quando lhe faltam as coisas necessárias, possivelmente se lembra de invocar poderes extramundanos para receber auxílio deles. O homem ego, quando crente, reza, pede, tenta fazer negócio com a divindade para pôr água nos encanamentos da sua humana previdência e, por vezes, consegue de poderes extramundanos inesperado auxílio no plano das suas previdências humanas. Mas todo o seu rezar e pedir não sai fora da zona dos canais. Se há mais água na torneira, é porque os canais foram grandemente ampliados e alongados, talvez por muitos quilômetros, de maneira que a afluência das águas é notavelmente aumentada. Mas não há ligação com uma fonte perene que independa dos encanamentos. A solução não está no aumento dos canais do ego. A solução está unicamente no contato do canal com uma fonte original. Que é essa fonte? Essa fonte é o infinito? Onde está esse infinito? Está presente em todos os finitos, também no homem. Mas, se a fonte infinita está presente no homem, por que não garante um fluxo contínuo através dos seus canais? Porque no homem consciente e livre, o fluxo da fonte infinita, através dos canais finitos, depende da consciência que o homem tenha dessa presença do infinito no finito. Na natureza infra-humana, há um fluxo permanente, porque da natureza infra-humana não se exige consciência. O fluxo se realiza automaticamente pelo canal inconsciente do instinto, que é a inteligência automática da natureza. No homem, porém, não há esse fluxo automático. Tem de ser um fluxo espontâneo, consciente e livre. Sendo, porém, que a índole do homem ego é visceralmente separatista, negativista,
o ego não liga o seu canal com a fonte. E por isto, na vida do homem ego, há somente aquela medida dos bens da vida que ele mesmo produzir pela força do seu ego consciente, que é muito limitado e precário. Quando então o homem descobre que há uma fonte perene, para além de todos os seus canais intermitentes, que essa fonte perene é inesgotável e flui dia e noite, então não há nenhuma necessidade que o homem deite água nos encanamentos das suas previdências humanas, porque descobriu a fonte da providência divina, descobriu a fonte absoluta para além de todos os seus canais relativos. E, uma vez ligada à fonte perene do infinito, o canal finito, pode o homem ter plena certeza que nunca faltará água na torneira. E, pela primeira vez, compreende o homem que o reino de Deus e sua justiça é a fonte perene do absoluto e infinito que todas as outras coisas, todas as necessidades da sua vida material fluem espontaneamente dessa fonte. A partir daí, não precisa mais ganhar o seu pão, aspas, no suor do seu rosto, fechar aspas, arrancando-o da natureza, muito menos tem necessidade de tirar dos outros homens os bens da vida. Esse processo de transferência, seja da natureza, seja dos outros homens, se tornou inteiramente supérfluo. O homem eu, que sucedeu ao homem ego, a partir daí, vive para trabalhar, mas não trabalha para viver. Mas, enquanto a semiconsciência do homem ego não se transformar na plena consciência do homem eu, que traz em si as fontes das águas vivas, não haverá fluxo permanente de águas, isto é, dos bens da vida material. E, enquanto não se realizar esse processo interno, não adianta rezar, pedir, porque falta contato entre os canais e a fonte. Quando o homem vive conscientemente o fato da presença do infinito no finito, aspas, o Pai está em mim e eu estou no Pai, fechar aspas, então a fonte infinita começa a fluir através dos seus canais finitos, mantendo-os sempre plenos de todos os bens da vida. E o homem pode viver tranquilo e despreocupado em todos os planos da sua vida material, porque a fonte infinita garante o suprimento constante de todas as coisas finitas e necessárias. A fonte infinita é o grande simbolizado. Os canais finitos são os pequenos símbolos. Uma vez estabelecido o contato consciente com a fonte, todos os símbolos, dinheiro, emprego, saúde, bem-estar, boas relações sociais, etc., aparecem por si mesmos como corolários e consequências naturais do, aspas, reino de Deus, fechar aspas. Mas é dificílimo ao homem profano e inexperiente crer nessa matemática cósmica. Se lhe faltam as coisas necessárias, dinheiro, roupa, alimento, casa, será que o homem ego pode produzir essas coisas? Em caráter precário e transitório, essas coisas parecem ser produzidas pelo ego, mas não são duráveis nem dão satisfação a seu possuidor. O homem ego, sendo essencialmente míope, não percebe que este modo de arranjar as coisas necessárias não é mergulho da fonte infinita, é apenas um prolongamento dos canais ego fabricados. É remendo novo em roupa velha, como dizia o Cristo. Esse arranjo do ego não é a cura do mal, é apenas uma repressão temporária de sintomas do mal, e isto é charlatanismo. O ego é produtivo, o eu é criativo. Produzir ou criar quer dizer passar de um finito ao outro finito. Criar, parênteses, não criar, fechar parênteses, quer dizer passar do infinito para o finito. Sendo que todas as coisas finitas são contidas no infinito, o homem eu, que descobriu o seu poder criador,
tira da fonte do infinito todas as coisas finitas da vida. Esse tirar do infinito não dispensa necessariamente os elementos finitos já existentes. Jesus fez vinho de água, fez pão e peixe da luz cósmica. O eu divino no homem possui esse poder criador, que pode ser um processo do ser universal para o existir individual, como também uma forma definitiva de uma coisa existente, um aperfeiçoamento de um existente em outro existente. Todo o problema está em conseguir suficiente intensidade ou densidade de consciência para romper a barreira de tempo e espaço e remontar ao infinito e eterno. Mas, como o infinito e o eterno estão no homem, são a quintessência da sua natureza, o homem pode ter plena consciência desse infinito e eterno, suposto que avance até o íntimo reduto da sua natureza humana. Extraído do livro Roteiro Cósmico, de Humberto Roden. E esse trecho está contido também aqui no livro Por que Sofremos? Humberto Roden, 11ª edição, editora Martim Claret.